E aplauda o Senhor. Graça e paz, irmãos, amém? Tem alguém cheio do fogo aí do Espírito Santo? Aleluias, glória a Deus. Você já falou para quem está pertinho de você, que bom que você veio. Já libera uma palavra profética para quem está pertinho de você. Diga para quem está do lado assim, eu profetizo na sua vida, que no final desse culto você vai me pagar um salgado lá na cantina, em nome de Jesus. Quem tem fé, fale. Amém. Glória a Deus. Essa é uma benção, saudade de toda a igreja. Glória a Deus. Bom dia, 6 de novembro nós vamos ter o nosso primeiro encontro com Deus dessa igreja. Diga glória a Deus. E quem vai vir para o encontro com Deus? Diga aleluia. Amém. E eu quero desafiar você, além de você ser abençoado com esse encontro com Deus, de você convidar 2 amigos para vir junto. Pessoas que precisam, pessoas que estão perdidas, pessoas que estão sem rumo, pessoas que estão sem direção, estão mortas espiritualmente. Eu quero desafiar você. Fala para quem está do seu lado assim, no dia do encontro, eu profetizo na sua vida que você vai trazer mais 2 pessoas junto para ser abençoada com você em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Nós temos um alvo como igreja de termos 40 pessoas no encontro, amém? Glória a Deus. Já temos 25 pessoas, falta só 15. Quem aqui vai trazer mais um amigo junto? 1, 2, 3, aleluias, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Pegue sua Bíblia comigo. Abra no primeiro livro de Crônicas, capítulo 17, verso 7. Eu creio que hoje Deus tem algo poderoso que vai destravar a sua vida, que vai trazer direção, que vai responder os seus questionamentos com o Senhor. Muita coisa que você não está vivendo ainda hoje, Deus vai destravar hoje em nome do Senhor Jesus. Deus vai trazer revelação no seu coração acerca de coisas profundas, simples, mas grandiosas, que vão te fazer crescer, avançar e romper no sobrenatural do Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 17, verso 7, diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos exércitos: Tomei da malhada e de trás as ovelhas, para que fosses príncipe sobre meu povo de Israel. Feche seus olhos um minutinho. Ora ao Senhor, peça a Ele revelação. Abra o seu coração para ouvir a voz do Senhor, para ouvir uma direção. Abra o seu coração para que Ele possa transformar todo o teu ser, a imagem e semelhança de Cristo, por meio da palavra que é viva e eficaz. Pai, nós louvamos teu santo nome, te bendizemos e te adoramos, porque tu és um Deus maravilhoso, bondoso, generoso, amoroso e abençoador. Pai, obrigado por mais esse dia na tua presença. Obrigado por esta palavra que veio para trazer luz ao nosso ser, que veio para transformar o nosso ser, que veio para fazer-nos crescer na tua obra, crescermos no revelamento, na revelação da tua graça, do teu amor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor libere sobre nós nessa noite o espírito de revelação do pleno conhecimento da tua vontade, porque queremos, Pai, hoje falar aqui na terra o que o Senhor está falando nos céus. Queremos, Pai, hoje fazer aqui na terra aquilo que o Senhor está fazendo aí nos céus. Pai, promove em nós, Senhor, a partir de hoje um avivamento, um novo tempo. Promove em nós, através de nós, uma unção poderosa, um novo poder do Senhor vindo sobre este lugar, sobre cada vinda. Pai, libera a glória do Senhor, porque nós estamos aqui, Senhor, para anunciar o teu reino e a tua justiça, em o nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Aleluias.
Sabe, 1 Crônicas capítulo 17, aqui o profeta Natã, ele está trazendo diante de Davi ali uma mensagem do Senhor. Ele está lembrando Davi: te tirei da onde, Davi? De trás da malhada, e te coloquei no trono da realeza. Fala para quem está do seu lado assim: o Senhor vai te tirar hoje de trás da malhada e vai te levar para o trono da realeza, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Oportunidades levaram Davi no meio do caminho a sair de trás da malhada, a sentar na realeza, no trono de Deus. Deus exaltou aquele pelo qual alguns humilharam, esqueceram. Davi foi esquecido, Davi não foi lembrado, Davi não era o melhor, Davi nem foi o escolhido pelo seu pai no momento em que Samuel desceu ali, o profeta desceu à casa de Jessé para ungir um dos seus filhos rei de Israel. E o pai trouxe primeiro os mais capacitados, os mais bonitos, os homens de guerra, os que se achavam melhor. Mas chegou no final de todos, Samuel chegou para Jessé e falou: ainda há mais algum? Porque não são esses seus filhos, nenhum deles são aquele que eu vou ungir a Israel. E aí o pai pensa, Jessé pensa, aí de repente ele lembra daquele que estava esquecido. Mas na verdade ele apenas estava esquecido pela mente do seu pai, talvez pelos seus irmãos, mas Deus não havia esquecido de Davi. Deixa eu falar uma coisa para você nesta noite: Deus não esqueceu de você. Aleluias. E naquele momento Davi vem. Davi estava onde? Davi estava num lugar que ninguém gostaria de estar. Davi estava cuidando de ovelha no meio da pastagem. Davi estava ali cheirando ovelha, cheirando curral. E de repente Deus escolheu ele por detrás das malhadas. Deus escolheu, ele foi escolhido ali no lugar que ninguém queria estar, fazendo coisas que talvez ninguém seria voluntário para fazer, mas ele fez. E Deus viu, e Deus o exaltou, e Deus o trouxe do curral à realeza do trono de Israel. Mas eu quero dizer para você que várias oportunidades vieram sobre ele e que levaram ele do curral ao trono. E eu quero falar da primeira oportunidade que Davi teve, foi obedecer. Aleluia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do verso 12. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 12, diz assim a palavra do Senhor: E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E no dia de Saul, era este homem já velho, adiantado de idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo era Abinadab e o terceiro era Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. E chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te para teus irmãos um efa deste grão tostado e esses 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém esses 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos a ver se lhe vai bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou pela manhã bem cedo, e deixou as ovelhas à guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegando ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem da batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileiras contra as fileiras. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu a batalha. Chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam
bem. A primeira oportunidade, porque até aqui então, Davi não havia absolutamente acontecido nada de diferente na vida dele, nem na história dele. E olha que interessante, além dele ter sido ungido rei de Israel pelo profeta Samuel, ele continuou fazendo as mesmas coisas até que chegasse o dia em que o Senhor, aquele que levantou o profeta para ungir o rei de Israel, o colocasse no trono para que a promessa do Senhor se cumprisse na vida dele. E aqui nós vemos essa oportunidade, porque até então nada tinha mudado, apenas o óleo tinha caído, a unção estava sobre ele, mas ele não tinha ainda essa certeza de nada. Ele continuou fazendo todas as coisas normalmente, mas chega um dia que o pai lhe dá uma tarefa e ele obedece. Ele vai e honra o pai. A Bíblia diz que ele acordou, que horas para fazer o que o pai pediu? Bem cedinho. Isso nos fala de obediência. E quando ele obedece ao pai, ele entra direto de frente de uma porta de uma grande oportunidade. O queijo, os grãos tostados, os pães, colocaram ele direto de frente de uma porta que mudaria o restante de toda a sua história. E quando ele chega naquele arraial, ele leva tudo, ele deixa lá, entrega tudo que tinha, foi obediente. E de repente alguém fala assim: tá vendo aquele grandão lá? Já está 40 dias ali, querendo gladiar com alguém aqui, desafiando o povo de Israel. E ele se levanta e fala assim: o que vai ganhar quem derrotar aquele gigante? Alô? Davi faz essa pergunta 3 vezes. E aí um dos soldados que estavam ali fala: ó, vai ganhar a mão da filha Mical em casamento, filha do rei. Você vai casar com a filha do rei, você vai ter posses, terras, e ó, imposto você não vai pagar nunca mais, nem você e seus pais, vai ser vitalício. E eu fico imaginando Davi olhando dia após dia o pai contar as moedas para pagar os impostos daquela época, o sofrimento para pagar os impostos do rei que era colocado naquela época. E Davi olha aquela grande oportunidade, ninguém se levanta, um monte de homens já tinha travado batalhas grandiosas e tinham sido vitoriosos, mas naquele momento, diante daquele filisteu que ficava de dia e de tarde ali, o tempo todo gritando: há homem aí, Israel, ninguém se levantou, nem o próprio rei, para derrotar aquele gigante. Mas havia um menino lá, chamado Davi, que viu uma grande oportunidade para mudar a sua história. Talvez a Bíblia não diz isso, é uma suposição minha. Talvez Davi estava ali apenas pensando: se eu for, eu posso morrer. Se eu morrer, não vou fazer falta nenhuma. Que mal vai fazer se pelo menos eu morrer como herói? Olha que interessante. Mas havia um Deus dentro de Davi que direcionou ele para a porta, e aquele Deus foi o Deus que conduziu ele naquela batalha. Sabe, Davi não era o melhor naquela situação. Davi não era um exímio, talvez no caráter, no sentido de tratativa com as pessoas, porque quando ele chega no arraial, os irmãos recebem ele com hostilidade. E uma das falas dos irmãos é: lá vem você com esse coração mau, querer arrumar confusão aqui também. Então Davi provavelmente naquele momento, ele estava em processo de transformação, mas era uma pessoa muito difícil de lidar, entendo eu por essa falha. E ele olha naquela oportunidade, uma posição para que ele mudasse a sua história. Davi nunca desembanhou uma espada. Davi nunca foi um homem de guerra. Davi era um homem pacato, um homem que cuidava de ovelhas, mas a obediência trouxe uma unção gloriosa sobre a vida dele. Sabe, eu posso arriscar hoje falar que a obediência, a palavra do Senhor, a obediência ao Senhor está hoje em extinção, como mico, leão dourado. Diga misericórdia.
Mas a Bíblia diz lá em 1 Samuel capítulo 15, verso 22, que é melhor obedecer do que... Então fala para quem está do seu lado assim: é melhor você obedecer do que sacrificar. Sabe, é muito difícil ouvir hoje nos púlpitos falar sobre obediência. É muito mais fácil pregarmos sobre as promessas, sobre prosperidade, sobre qualquer outra coisa. Sabe, há muitas coisas importantes na Bíblia que nós precisamos falar. Por exemplo, a adoração, ela é uma coisa importante, sim ou não? Sim, mas a Bíblia diz que o mais importante é obedecer do que sacrificar. Sabe, a obediência, ela é importante por quê? Porque a obediência exige de nós três coisas: humildade, renúncia e uma vida de amor ao Senhor. Humildade não está atrelado à sua forma de viver ou à sua forma de você ter ou fazer. A humildade está atrelado na questão do seu coração. Um coração humilde, ele obedece. Sabe, quando nós falamos de renúncia, nós não queremos renunciar, nós só queremos ganhar o tempo todo. Tudo que nós fazemos e oramos é sempre em prol de ter e receber, e nunca dar, e nunca deixar de fazer. Mas a renúncia, ela faz de nós pessoas obedientes. Fala a pessoa que está do seu ladinho, fala: renúncia faz de você uma pessoa obediente. Renunciar o que, pastor? As suas vontades. Renunciar o seu sonho para viver a vontade de Deus e viver os sonhos de Deus. Renunciar uma vida dissoluta neste mundo que é passageiro, esse mundo que já está falido, esse mundo que já está condenado. Sabe, renunciar o que, pastor? Renunciar aquilo que o mundo pede para você fazer. Sabe, há muitas coisas que nós vivemos hoje porque é o padrão desse mundo, e nós precisamos renunciar este mundo. E olha que interessante, o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, verso 2, ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas sede pela renovação do que? Para que você possa experimentar o que? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando o apóstolo fala: e não vos transformeis, nos conformeis, ele fala: não entre na forma conforme este mundo, não se amolde às coisas desse mundo, não haja como esse mundo, não pense como esse mundo, não faça como esse mundo, mas renove a sua mente no Senhor, para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, quando nós mudamos a nossa mente, todo o nosso coração muda, e nós nos tornamos pessoas obedientes diante do Senhor. Sabe, a Bíblia diz que a obediência também é a chave para uma vida de sucesso. Quantos querem ter uma vida de sucesso aqui? Diga glória a Deus. Lá no livro de Josué, capítulo 1, verso 8, a palavra do Senhor diz assim: e não se apaste da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e noite, para que tenhas cuidados de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Quando nós obedecemos a Deus e todos os seus preceitos, os seus princípios, a sua palavra, nos esforçamos para isso, nós nos tornamos pessoas bem-sucedidas. Fala a pessoa que está ao seu lado, assim: profetiza na sua vida que você será uma pessoa bem-sucedida no Senhor. Aleluia. Pastor, mas a obediência não limita a minha vida. Eu tenho 13 anos que eu fui ungido pastor, e 13 anos que eu estou à frente da igreja, para a honra e glória do Senhor. Eu sempre ouço que, então isso limita a minha vida, aquilo me deixa preso. Não. Eu vi um bebê entrando por aqui,
E é claro que você não vai dar liberdade para o bebê. Por que você não dá liberdade para o bebê? Por que você coloca ele num chiqueirinho ou num cercadinho, limitando a vida dele ali? Para que haja o quê? Segurança, conforto e provisão. Mas por que não dá liberdade para um bebê? Alô? Sabe por que o limite é bom? Porque o limite, ele traz segurança para aquele que não sabe e não tem sabedoria para lidar com a liberdade. Fala para quem está do seu ladinho, fala assim: o limite é bom. Mas nós estamos falando do limite de Deus, não estamos falando do limite de outras questões, nós estamos falando da palavra de Deus. Quando nós somos limitados ali, o Senhor coloca uma visão no nosso coração e nos limita a fazer coisas, é para que a gente não saia nem para a direita, nem para a esquerda, para que continue avançando. Porque a liberdade faz você virar para onde? Para vários lugares. E aí é onde você começa a se perder nos caminhos do Senhor. Sabe, quando nós não sabemos lidar com a liberdade, o limite, a obediência é a melhor coisa que nós podemos viver. Mas pastor, eu não vou ficar limitado. Não, pelo contrário, você vai ser muito abençoado em o nome do Senhor Jesus. Fala para quem está do seu lado: você vai ser muito abençoado sendo obediente. Aleluia. Sabe, a obediência também é um dos resultados de amar a Deus. Quantos aqui amam a Deus? Diga aleluia. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, no verso 23, o Senhor Jesus diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Respondeu Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o honrará, e viremos a ele e faremos morada nele. Sabe, quando nós somos obedientes ali, nós estamos mostrando um resultado de amor a Deus. Alguém já ouviu pessoas dizendo assim: não, eu amo a Deus, mas faz tudo errado? Alô? Alguém já viu ou só eu? Eu fico olhando e assim, imaginando como é que pode amar um Deus tão grande e não obedecer os seus princípios e os seus preceitos. Não tem como. Uma vez eu estava na fila do banco, meu pai estava sentado esperando no banco muito grande, não posso falar o nome, que tudo agora é pretexto para, né, tá na mídia, né? Mas tudo bem. E aí tinha duas senhoras na frente falando sobre religião, e eu gosto de ouvir essas coisas. E uma dizia para outra assim: você não sabe, menina, minha filha fica me forçando para ir para a igreja evangélica. Agora ela é evangélica, ela acha que só lá tem Deus. E eu só ouvindo. E ela falava assim: não, eu acredito em Deus, mas acredito na Maria, acredito na Cida, acredito no Antônio, né, no Santo Antônio, acredito. Aí eu fiquei imaginando assim, falei: nossa Deus, quanto engano, com pouco tempo de vida para consertar, porque já tinha uma idade avançada. Sabe, a vida inteira no engano, a vida inteira vivendo absolutamente sem obediência, sem princípio. Porque quando nós olhamos, se você estudar a história dos maiores avivamentos de Deus aqui na terra, foi porque homens e mulheres eram obedientes a princípios e preceitos da palavra de Deus. E quando Deus achava obediência, o poder da glória dele descia sobre aquelas pessoas e sobre aquele lugar, a tal ponto das pessoas, no momento de um culto, passarem somente na calçada, e ali na calçada elas serem curadas e serem libertas pela unção que transbordava aquele lugar, porque havia obediência, porque havia princípios de Deus ali sendo firmado no coração daquelas pessoas, havia unidade nisso, em vivência dentro daquele lugar. Por isso que a obediência é um dos resultados de quem verdadeiramente ama a Deus. Sabe, lá em Efésios capítulo 6, do verso 1 ao verso 3, Paulo fala uma coisa muito interessante para aqueles que querem ter dias bons e vida longa na terra. Quantos aqui querem viver bastante? Diga glória a Deus. Então hoje tem uma oportunidade de você começar a praticar esse princípio, porque a Bíblia diz assim:
Vós filhos, quantos filhos nós temos aqui? Aleluias. Sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Paulo diz: honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida na terra. O que é você viver bem? É ter dinheiro no bolso, provisão tranquila, contas pagas, ter uma vida firmada na palavra do Senhor, ter a família toda servindo a um só Deus, juntos. Então, você quer hoje ter uma vida boa aqui na terra e dias longos? Quantos aqui querem isso? Eu tenho uma palavra para você simples: honra teu pai e tua mãe. Fala para quem está do seu lado, fala: honra teu pai e tua mãe. Sabe, a obediência à palavra de Deus também é a forma de nós glorificarmos a Deus. Eu sei que quando nós falamos de obediência não soa muito bom nos nossos ouvidos por causa do pecado. O pecado veio, pegou aquilo que era perfeito e deformou. Ele deformou nossa mente, ele deformou nossa alma, ele deformou nosso coração. E agora a palavra vem para trazer o que? Um ajuste. Porque a palavra, ela está ali na porta estreita. Fala para quem está do seu lado assim: obediência é uma porta estreita. Por que estreita? Porque entra justinho. Sabe aquela roupa que você foi vestir hoje para vir para o culto, que entrou, e aí a hora que entrou você falou assim: nossa, como ficou chique, agora eu vou para a igreja bonitão, chique no último, né? Então a palavra, ela também, a obediência nos faz nós também ter uma vida que não dá para viver uma vida com Deus no pecado. Sabe, tem muito crente que se acha muito santo, mas vive ali com o coração ruim, maldoso, não obedece a palavra, não tem princípio e se acha muito espiritual. Então não engana. Tem várias pessoas que já passaram lá em Paulínia, que cada culto vem uma peça diferente. Então eles chegam lá, sentam no banco e você fala: nossa, mais um visitante, glória a Deus. Chega no final, vem e se apresenta para você e fala assim: olha, o dia que o Senhor quiser, eu também prego. E eu pergunto sempre: cadê suas ovelhas? Você é de algum ministério? Está afiliado a algum ministério? Não, pastor, eu sou independente. Eu falo: então você não serve para pregar aqui, porque nós não somos independentes. Nós somos dependentes da graça e da visão que Deus nos deu. E não voltam mais. Sabe, essa questão de querer pregar sem ter uma experiência, sem ter uma obediência, como é que eu vou dizer para vocês obedecerem se eu não obedeço? Sim ou não? É ruim. Como é que eu vou ensinar um princípio que eu ainda não consigo viver? É muito difícil, porque as evidências vêm pelas nossas atitudes. A evidência de uma obediência vem pelo aquilo que você é no seu dia a dia. Esse dia eu vi uma frase muito legal, bacana e verdadeira, foi no Facebook. Diz assim: você é a Bíblia todo dia nas suas atitudes. Alô? Você não é a Bíblia falada, você é a Bíblia nas suas atitudes. Quando alguém lê as minhas e as suas atitudes, o que lê? Obediência ou desobediência? Uma vida firmada no princípio da rocha que é Cristo, ou uma vida com uma falsa liberdade, que ora eu faço o que Deus quer, ora eu faço o que Deus não quer, ora eu obedeço aquilo que Deus falou que é certo, e ora não obedeço aquilo que é certo. Que é muito crente em cima do muro. E aí a historinha do muro é muito legal, né? A gente ensina para as crianças, mas vale a pena relembrar também depois de adulto. Porque nós, quantos aqui são pais e mães? Aleluias. E é muito amor que eu vou falar isso para você. Nós queremos que nossos filhos sejam obedientes a nós, sim ou não? Porque é mandamento, está na palavra com promessa.
Mas nós agora que somos pais, não compreendemos que agora nós temos que continuar sendo filho de alguém e obedecendo alguém. Alô? Eu sabia que ia ter o silêncio da morte. O pai quer que o filho faz tudo certinho. Mas deixa eu fazer uma pergunta: você faz tudo certinho? Sabia que não ia ter um amém. Mas eu creio que a partir de hoje isso vai mudar na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Sabe, nós precisamos estar debaixo da obediência, porque a desobediência, ela traz morte espiritual. Tem muito crente morto espiritualmente que nem sabe. Sabe, a Bíblia diz que em certo momento Abraão ficou 14 anos sem ouvir a voz de Deus, sem ter comunhão de Deus, porque ele tomou uma decisão errada. Tem muito crente andando tranquilamente, mas está morto espiritualmente, não gera fruto. Por que não gera fruto? Porque árvore morta não dá fruto, sim ou não? Já viu árvore morta dar algum fruto? Então agora você entende alguns questionamentos que você tem feito ao Senhor, que não tem mudado na sua vida, é por causa da falta de obediência à palavra de Deus. Nós precisamos retomar ao evangelho simples e profundo e sério. Sabe, a desobediência, olha o que Paulo fala sobre a desobediência, está lá na carta aos Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1. Olha que interessante, ele diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, ou seja, quando viviam como o mundo vive. E ele fala assim: e o príncipe do poder do ar, que é o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Paulo está dizendo que tem um espírito do poder do ar que manipula as pessoas à desobediência. Olha que interessante, Paulo está falando que há uma influência espiritual que age na vida das pessoas para que elas não sejam obedientes. Da mesma forma, se há legalidade na vida do pai, há legalidade também na vida dos filhos para a desobediência. Por isso que há conflitos entre pais, por causa de um espírito dominador do ar, como Paulo fala que é o príncipe do ar, que ele que atue naqueles que estão na desobediência. Você entende agora porque tem coisas que não pode fluir, tem coisas que não pode avançar, porque primeiro nós temos que corrigir os princípios, para depois Deus me abençoar. Primeiro eu tenho que correr no trilho da palavra do Senhor, para que a bênção e a promessa do Senhor venham realizar na minha vida e na sua. Deus tem promessa para você, você acredita nisso? Aleluias! Mas precisa haver princípios. A promessa vai realizar? Vai. Tem resposta para você que já está a caminho? Tá, mas quando chegar, tem que haver princípios da palavra do Senhor, tem que haver atitudes da palavra do Senhor. Diga comigo: obediência me traz provisão, segurança e descanso. Se tudo financeiramente está bem em casa, eu me sinto o quê? Seguro. Se eu me sinto seguro, agora só me resta descansar no Senhor. Se financeiramente na minha casa não tem nada bom, não está bem, eu me sinto inseguro e não consigo descansar no Senhor. Então fala a pessoa que está ao seu lado assim: obediência traz provisão, segurança e descanso no Senhor. Sabe outra coisa que aconteceu na vida de Davi? Está lá em 1 Samuel capítulo 15 verso 23, que foi quando Davi, ele serviu o rei Saul. Sabe, eu não sei quem inventou a frase, porque hoje no meio cristão há muita gente cobrando os outros.
Sim ou não? Não, porque a igreja não me amou. Não, porque a igreja não me ajudou. Não, porque a igreja não fez. Sabe, eu quero que você prove na Bíblia onde tem essas coisas. Porque a Bíblia diz que você tem que amar o seu próximo como a ti. Não está dizendo que eu tenho que cobrar o meu próximo de me amar. Está dizendo que eu tenho que amar. Está dizendo que eu tenho que servir o meu próximo como a mim mesmo. Sabe, é muito interessante nós olharmos para a vida do rei Davi, porque ele serviu uma pessoa que não merecia ser servido. A Bíblia diz que nesse momento que Davi estava servindo ali Saul era um homem que desobedeceu a Deus. Ele foi desobediente a Deus. Saul era um homem também com o coração sem amor. Saul era um homem egoísta. Mas Davi serviu sem questionar o rei Saul. Sabe qual é o nosso problema de hoje? É que sempre queremos servir somente naquilo que nós gostamos. Alô? Só queremos fazer aquilo que nós achamos que é bom. Sim ou não? Sim, por quê? Porque nós não sabemos servir como convém. E Deus sempre vai pedir para nós servirmos de forma conforme a necessidade da sua obra. E muitas vezes nós vamos servir ao Senhor mesmo não gostando do que estamos fazendo, mas na hora que fizermos, temos que fazer com amor e com alegria. Sabe, Deus te chamou para você para servir. Fala para quem está do seu lado assim: Deus te chamou para servir, não para ser servido. Sabe, outro problema que nós vemos aqui em servir é que sempre achamos que aquilo que estamos fazendo ninguém está vendo. Nós, quando servimos a Deus e a obra de Deus, nós sempre queremos elogios das pessoas. Nós sempre queremos que as pessoas venham e nos exaltem diante da igreja. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. O conceito de servir na Bíblia é totalmente diferente desse. O mundo quer que você seja prestigiado. O mundo quer que você cobre tapinha nas costas dos outros. O mundo quer que você venha à frente, porque o irmão fulano de tal, nossa, é o irmão 10. Sabe, isso não é o modo de servir da Bíblia. Davi estava servindo sem ninguém ver. Jesus serviu sem ninguém ver. Fala para quem está do seu lado assim: Jesus serviu sem ninguém ver. Por quê? Porque quando nós servimos de todo o nosso coração, a nossa fama chega aonde Deus quer que ela chegue, sem que nós precisamos se promover. Olha que interessante. Saul está depressivo agora, o rei desobedeceu a Deus. Samuel veio, falou: olha, agora Deus ia hoje, olha a conversa do profeta com ele, Deus ia hoje confirmar o seu reinado, mas por causa da sua desobediência, ele está levantando outro no seu lugar para reinar. E aí Saul agora está depressivo. A Bíblia diz em Hebreu que ele chora amargamente. Diz também que Samuel chora também, porque amava a Saul também. Mas olha que interessante, chega um momento que Saul precisa de alguém que tocasse para ele dormir, sabe, tocasse uma canção de ninar. Que tal, Gabriel, você lê em casa? Eu não tenho depressão não, mas você ficar sentadinho do lado da minha cama lá, ferém, 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 só para me dormir. Que tal? É ruim? Depende da hora que eu for dormir, é bom, mas se eu for dormir muito tarde, é ruim, sim ou não? Mas Saul precisava de alguém lá. E aí, 1 Samuel, capítulo 16, verso 18. Olha que interessante o que acontece com quem serve com alegria, com amor. Um dos funcionários respondeu: conheço um dos filhos de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa. Alguém sabe tocar alguma coisa aqui, além do Gabriel? Meu Deus, você sabe. Aleluia, glória a Deus. Mas olha que interessante. Olha a fama de Davi que chegou
aos funcionários do rei. Ele sabe tocar harpa, é um guerreiro, mas nunca foi na guerra, mas é um guerreiro. Ninguém nunca viu ele matar o urso e nem o leão, mas a fama dele de ser um guerreiro valente chegou até o palácio. Aí eles falaram: olha, ele sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor é com ele. Sabe, às vezes nós não servimos porque nós não valorizamos aquilo que Deus valoriza. Porque quando servimos de todo o nosso coração, Deus se encarrega de levar a sua fama para onde a oportunidade vai mudar a sua história. Sabe, aqui nós vemos Davi tendo uma fama diante de todos lá que ele não propagou, ele não fez propaganda, como muitos pregadores colocam: ah, eu sou o homem do fogo, aonde eu vou e prego, o negócio pega mesmo, prega tudo, gruda tudo, dá mais nó do que não sei o que. Sabe, não precisamos fazer propaganda de nada. Quando você serve a Deus com amor e com alegria, Deus leva a sua fama até onde precisa levar. Fala para quem está do seu lado, fala: Deus está vendo. Aleluia. Sabe, quando você achar que ninguém está vendo, Deus está vendo. Ele fez a fama de Davi chegar quem precisava para abençoá-lo. Davi sai agora do curral e agora vai trabalhar onde? No palácio. É lindo demais isso. Ele para de cuidar das ovelhas e agora vai cuidar de quem? Da mais alta autoridade dentro de um palácio, que é a vida do rei. Olha que lindo. Olha o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deixa eu te dar uma dica aqui, essa igreja vai crescer muito. Diga glória a Deus. Sabe, nunca fique esperando das pessoas aquilo que só Deus vai te dar. Não fique cobrando das pessoas um abraço, um reconhecimento daquilo que só Deus pode reconhecer de você. Às vezes nós criamos expectativa demais nas pessoas, e é o alvo errado das nossas expectativas. As nossas expectativas têm que estar somente no Senhor. Fala para quem está do seu ladinho, fala: não coloque expectativa em pessoas, mas no Senhor. Lá no Evangelho de João, capítulo 12, verso 2, João diz, narrando que Jesus, o próprio Jesus falou, Jesus disse assim: se alguém me serve, siga-me, onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Lá em Gálatas, carta aos Gálatas capítulo 5, verso 13, o apóstolo Paulo diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, e não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Sabe essa pessoa que está pertinho de você aí? Você tem que servir por amor. Lá em Evangelho de Mateus, capítulo 20, verso 26, diz assim: não será assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Ou seja, quer ser o primeiro? Sirva a todos. Mas qual é o problema da nossa geração de hoje? Nós queremos ser e não. No verso 28, o Senhor diz assim: como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos.
Sabe, mesmo mediante todas as situações em que ele foi enviado, e em algumas delas era para a morte, ainda assim Davi serviu a todos. Quando ele chega na caverna de Adulão, que encontra 400 homens amargurados, endividados, entristecidos, ele serve aqueles homens, e aqueles homens começam a olhá-lo como um grande líder e começa a segui-lo, e através daqueles homens Davi formou um grande exército. O líder não é o que manda, o líder é o que serve a todos, porque o que manda é o chefe, e nós na Bíblia não tem chefe, tem só servo. Então fala para a pessoa que está falando assim: na Bíblia não tem chefe, só tem servo. Interessante, né? E aí lá em Atos capítulo 13 verso 36 assim: porque na verdade, tendo Davi servido sua própria geração conforme os desígnios de Deus, adormeceu e foi sepultado. Davi serviu toda a sua geração. Eu vou repetir: Davi serviu toda a sua geração. E a Bíblia diz que ele serviu conforme os desígnios de Deus. Não foi conforme o achismo, não foi conforme a opinião dele, foi conforme a palavra de Deus. Sabe, a bênção está na palavra de Deus. A bênção está nós andarmos debaixo da palavra de Deus. Sabe, às vezes nós ficamos chateados por falta de compromissos dos outros, mas deixa eu te ensinar uma coisa muito preciosa que Deus falou comigo, reafirmou, já faz algum tempo que Ele vem reafirmando. O servir não tem a ver com a pessoa que você está servindo. O servir tem a ver com o que você quer viver no Senhor. Então eu vou te explicar melhor. Quando eu sirvo a Cida, eu lanço a minha semente sobre ela. Embora ela vai ter alguns benefícios, mas essa semente não vai germinar para ela, não vai multiplicar para ela, vai germinar para mim, porque foi eu que lancei a semente, e a semente é minha. Quando eu sirvo aos irmãos, toda semente que eu lanço na vida dos irmãos, ela volta para mim como bênção. É a mesma coisa de honra. Nós temos muita dificuldade de honrar o irmão que está do lado. Nós temos muita dificuldade de honrar a liderança. Tem muita gente que não sabe o que é honrar a liderança. Mas a honra também é uma semente que quando eu lanço na sua vida, ela não é um benefício para você, ela é um benefício para mim. Porque quanto mais eu honro, mais eu vou ser honrado pelo Senhor. Não tem a ver quem eu honro, como Davi entendeu esse princípio. Não tinha a ver com o rei Saul, embora ele amava o rei Saul. Não tinha a ver com aquele que lançava lanças para querer matá-lo quando ficava endemoniado e mandava ele para batalhas que era impossível dele vencer para que ele morresse. Não tinha a ver com isso. Tinha a ver com que Davi queria viver no Senhor. Quando nós mudamos a nossa visão de honrarmos as pessoas, servirmos as pessoas, das coisas que nós vamos começar a viver, nós servimos com alegria. Sabe, nós temos uma mania muito feia de ficar reclamando: fulano não tem compromisso, ciclano não tem compromisso. Não, para de ficar reclamando dos outros. O que você quer viver? Porque o que você quer viver não tem a ver com os outros. O que Davi fez e a forma como ele chegou no trono não tinha a ver com os outros, tinha a ver com o propósito que Deus tinha na vida dele. E Deus foi colocando o que no caminho dele? Oportunidades que foi formando o caráter dele, para que o dia que ele sentasse no trono, ele não fizesse besteira nenhuma, mas fosse o maior rei de Israel, como realmente ele foi. Sabe, Deus preparou ele por um longo tempo para que ele fosse um rei, não um rei que mandava, mas o rei que serviu a toda a sua geração. Quantos aqui querem servir a sua geração? Então pare de olhar para as pessoas, olhe para Cristo. Ele que é o autor da nossa fé, Ele que morreu por nós na cruz. Sabe, nós vamos parar de ficar olhando e apontando defeito das pessoas. Isso é muito feio, não é bíblico.
Sabe, isso faz mal para você, porque cada vez que você fala de alguém, é uma semente sua. Então, se você está acumulando semente de falar mal de alguém, a mesma quantidade de semente que você lança na vida das pessoas falando mal delas, é a semente que vai voltar para você. Se eu falo mal de alguém, provavelmente alguém vai falar mal de... Mas não tem a ver porque a pessoa é ruim, não, porque é minha semente, eu tenho que colher. Aquilo que eu semeio, eu colho. Fala para quem está pertinho de você: o que você semeia, você colhe. Então Davi teve a oportunidade de obedecer e de servir. E terceiro e último, Davi enfrentou um dos maiores desafios de Israel, que foi o gigante Golias. Sabe, essa igreja vai crescer, e à medida que ela vai crescendo, vai surgindo muitas oportunidades. Fala a pessoa que está ao seu lado assim: muitas oportunidades. Sabe para quê? Para você servir. Só um, glória a Deus, aleluia. Eu estou pregando para o pessoal certo, porque quando eu sirvo, Deus me honra. Disse Jesus: se você me servir, meu Pai o honra. Não. Quantos aqui querem ser honrados pelo Senhor? Nós precisamos servir. Mas quando nós entendemos que a igreja vai crescer, os desafios também vão chegar aqui. Fala a pessoa que está ao seu ladinho assim: você vai ter muitos desafios para enfrentar. Vai ter os sem compromissos, vai ter aqueles difíceis de lidar, de entender, de ficar perto, mas tem que amar. Amar uns aos... Mas amar a Cida é fácil, a Ivone é fácil, a maioria dos irmãos é fácil, mas o José... Tem algum José aqui não, né? Graças a Deus. Mas é porque eu já dei essa mancada uma vez. Falei: mas o José, e tinha um irmão lá no fundo sentado. Eu, pastor? Não. Sabe, o José é aquele cara que, sabe, difícil de lidar, casca grossa, né? Mas é aí que está a obra de Deus: amar aquele que não te ama, amar os nossos inimigos. Aí é que começam os grandes desafios. Amar as poucas ovelhas que Deus colocou lá no seu rebanho, na célula. Servir os irmãos com alegria, os irmãos da sua célula, seus filhos espirituais nas células, os seus irmãos que estão lá convivendo com você, debaixo da graça de Deus na tua célula. Pastor, mas é difícil amar o José. E a Maria? Tem uma Maria aqui? Não, né? Tem? Não, você é a Laia. E a Maria então? Meu Deus, pastor, ninguém aguenta a Maria. Pensa numa mulher chata. É aí que está a obra de Deus. Porque amar o Fabiano é fácil. Eu abraço ele, ele é amoroso, me abraça. Amar a irmãzinha ali também é fácil, tranquilo, a gente se alegra, né? Mas amar a Maria e o José, esses vão ser os nossos desafios. Mas quando o amor do Senhor, através da sua vida, entrar no coração da Maria e do José, eles vão começar a ser transformados e vão ser pessoas mais amorosas dessa igreja, em o nome do Senhor Jesus. Sabe, Davi enfrentou o gigante num momento em que ninguém queria enfrentar. Davi fez o que ninguém queria fazer, e Deus levantou ele do curral e levou até o trono da realeza. Então você tem oportunidades que vão surgir diante de você que ninguém vai querer fazer, e é aí que Deus vai levantar você da onde você está e vai te honrar e vai colocar no trono da realeza. Aleluias, aleluias. É algo maravilhoso que eu quero falar para você, para a gente encerrar nesse momento. Davi não desperdiçou nenhuma oportunidade, e o rumo da vida dele
foi transformada. Quantos querem mudar o rumo da sua história? Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Aleluias.